Resolvi falar no vídeo de hoje das nossas criações mentais. Eu não sei se vocês lembram, mas na época de 2012, e já teve épocas anteriores onde isso ocorreu, né? Se fala que até na época de 2000 também se falava isso, quando começasse o ano 2000. Mas na que eu participei, né, de 2012, assim, você falava muito que o mundo ia acabar em 2012 e que ia acontecer um monte de tragédia. E tem acho que até o filme, né, que depois fizeram um filme. Então, assim, naquela época, muito se falava que o mundo ia acabar e que as pessoas falavam, e às vezes de brincadeira mesmo. Eu lembro que até eu na época eu brincava, as pessoas brincavam tipo, o mundo vai acabar e tal, naquela época. E todo mundo brincando com essa ideia, né? É claro que muita gente não levava isso a sério. Já acredito também que teve gente que levou isso a sério demais, que provavelmente tenha ficado com alguma apreensão, algum medo. Porque nessas situações sempre tem, né? Alguém que acaba se deixando levar. E a gente faz muito isso, né? Às vezes a gente faz uma criação mental, a gente cria com a nossa imaginação algo, a gente se ilude sobre algo, cria uma ilusão e a gente sofre daquela ilusão que a gente criou, né? É muito do processo também, por exemplo, de relacionamento afetivo, né? Então quem nunca passou, por exemplo, por um relacionamento, ou não digo relacionamento, né? Mas quem nunca passou por um processo, uma paixão na juventude, na adolescência, que se iludiu, né, pintou a pessoa de uma forma na própria cabeça, na própria mente, né, imaginou que a pessoa era de uma forma, ou imaginou os sentimentos que aquela pessoa tinha, que ela na verdade não tinha, e se iludiu sobre esse fato. E depois a gente sofre pela própria ilusão que a gente mesmo criou. E mesmo na vida adulta a gente vive sofrendo mais com as ilusões que a gente cria do que com a realidade. É só vocês começarem a perceber no dia a dia de vocês quanto que... E isso é muito ligeiro, isso é muito corriqueiro, até exige bastante atenção da gente a gente conseguir perceber quando a gente faz isso. Porque é muito rápido e é muito no automático, é muito de hábito. E às vezes a gente nem leva muito em consideração, mas mesmo assim a gente faz isso. Às vezes a gente está ali vivendo uma situação na nossa vida e de repente a gente imagina uma potencial catástrofe. Ou um potencial comentário de alguém. Ou alguém falando tal coisa. Ou alguém entrando, certa pessoa entrando naquele ambiente. Ou alguém discutindo sobre um assunto, ou não concordando, ou falando algo sobre você. Ali a gente está vivendo ali a realidade, o dia a dia, do nada vem um pensamento de uma potencial catástrofe, de um problema, de um comentário, de uma discussão, de uma briga. Do nada vem esse sentimento, mas e se a pessoa falar isso pra mim? A gente já imagina na nossa cabeça, a gente já trabalha na nossa cabeça. E se a gente não se percebe nesse processo de que é só uma imaginação, um pensamento, a gente sofre por aquilo que a gente imaginou. Quantas vezes, pelo menos eu pego aqui pela minha vida, eu acho que vocês também podem perceber isso na vida de vocês. Quantas vezes a gente tinha que ir para um evento, para um local, para uma festa, para um evento de família, ou tinha uma reunião no trabalho, ou ia acontecer alguma coisa no trabalho naquele dia diferente do habitual, e você ficou apreensivo, e você ficou com medo de que algo desse errado, de que algo acontecesse, causasse um problema, ou o medo de você não conseguir lidar com aquela situação. Naquele momento você imaginou um potencial problema, e você começou a sofrer ali, ficar apreensivo, ia se preparar para se aquilo pudesse acontecer, e aí você realmente começa a acreditar que aquilo pode acontecer e começa a se proteger daquilo, começa a se precaver daquilo. Só que quando aquilo chegou, se desenrolou de uma maneira totalmente diferente. Ou, por exemplo, quando você tem que conversar com alguém sobre um determinado assunto, e aí você imagina na sua cabeça como que vai ser essa conversa, e aí o que a pessoa vai falar,
E o que você vai falar depois que a pessoa falar aquilo, e você fica imaginando os argumentos que a pessoa pode dar, né? Mas quando chega ali na hora da conversa, a conversa entra por um outro caminho completamente diferente e não aconteceu. E tudo aquilo que você se preparou para falar muitas vezes, lá na hora da conversa você não sentiu necessidade de falar, ou você não esqueceu, ou você não falou. A conversa ela foi por um outro caminho. Ou seja, não aconteceu aquilo que você imaginava na sua cabeça. Muitas vezes isso já aconteceu comigo e acredito que pode ter acontecido com vocês em muitos momentos. Então, é muito comum que a gente o tempo todo fique criando ilusões, imaginações e hipóteses na nossa cabeça. Eu não tô... E não é nem uma questão de que a gente não pode imaginar, de que a gente tem que estar... que a gente tem que... não pode pensar, não pode imaginar, não pode ter as nossas fantasias. A gente pode. Mas a gente tem que entender quando a gente está entrando numa ilusão e a gente está sofrendo dessa ilusão que a gente criou. Que não é uma coisa que é real, que não é uma coisa que realmente está acontecendo ali, que realmente existe. Mas é uma ilusão, uma criação que eu fiz. Eu mesmo criei aquela situação na minha cabeça. Aquilo só existe no meu mundo particular de pensamentos. Não existe na realidade, não existe nem às vezes na cabeça do outro. Mas existe no meu mundo particular. E aí eu sofro tudo aquilo daquele mundo, daquela hipótese, daquela imaginação, daquela ilusão. E se eu continuo nesse processo, se eu não entendo que aquilo é uma imaginação da minha cabeça, eu entro num processo de ilusão tão profundo que eu realmente acho que aquilo está acontecendo, ou que aquilo vai acontecer, ou que a pessoa é dessa maneira. Né? Bem simplesmente um pensamento, e eu sigo aquele pensamento. E eu nem me questiono se tem veracidade ou não, se aquilo é realidade ou não. Eu simplesmente vou seguindo o pensamento e eu vou me deixando levar, eu vou me iludindo em todo esse processo. E aí eu sofro. Então é aquele caso onde você vai viver uma situação diferente, vai para algum lugar diferente, um evento, vai encontrar uma pessoa que você não encontra há muito tempo e você começa a sofrer com antecedência. Ou acontece algum problema, ou na política, ou na sua família, ou no seu trabalho, enfim, mas você já começa a sofrer antes de chegar a hora de encarar aquilo de fato. Né? Você já começa a ter medo das possibilidades que aquela coisa pode te trazer. Mas você nem tem a certeza de que você realmente vai viver aquilo. No fundo, na hora que aquilo chega, muitas vezes pode nem ser do jeito que você está imaginando. Vai ser de uma outra forma. Ou nem vai te impactar tanto quanto você acha que vai te impactar. Porém, você está tão ligado naquela ilusão, e a gente fica tão ligado nessa ilusão, que antes mesmo da coisa chegar, a gente já começa a sofrer com antecedência. Quando a coisa chega, se a coisa realmente chegar ali e ser um problema, percebe que é todo aquele sofrimento que você sentiu, que você criou, que você alimentou, ele não te impediu de receber aquela situação. Então você aqui estava sofrendo, vamos dizer que você está num relacionamento e que está com medo do término, porque as coisas não estão dando muito certo. Aí você começa a sofrer com antecedência, sofrer o término antes do término. E você começa a sofrer com antecedência, sofre, fica triste e chora e pensa que vai terminar, e não sei, e você começa a sofrer com antecedência. Quando chega, se combinar num término, nessa hipótese que a gente está dando, mas quando chegar esse término, percebe que você sofreu esse tempo inteiro, e aí quando chegar o término, quando chega o término, você sofre também. Então percebe que você está sofrendo sem cessar o tempo todo? Você sofre com antecedência, mas quando a situação chega, não é porque você sofreu com antecedência que na hora que ela chega você não vai sofrer. Ao contrário. Você vai continuar sofrendo, você vai continuar sentindo aquela dor. Então, a dor não tem como a gente sentir antes do processo, a gente sente na hora. Não importa o quanto eu tente anteceder uma dor, uma tristeza. Eu posso perceber uma situação acontecendo na minha vida e começar um movimento de elaboração. Para eu conseguir entender aquilo que está acontecendo, aceitar, me trabalhar, me observar, para que quando aquilo chegue, eu tenha mais calma. Isso é um processo.
Mas o processo de eu sofrer com antecedência, não elaborar nada, é uma outra questão. Então, não me isenta do fato de quando aquilo chegar, se aquilo realmente acontecer, eu não vou sofrer ou não. Então não me isenta. Porque independente da criação mental que eu fizer, independente da ilusão a qual me ater, a qual eu entrar ali, eu alimentar, na vida vai acontecer aquilo que tiver que acontecer. Então, se tiver que acontecer aquilo, vai acontecer. E se eu tiver que sentir a dor daquela situação, eu vou ter que sentir, eu vou ter que encarar. E se não tiver que acontecer, não importa o quanto eu alimentei um sofrimento na minha cabeça, aquilo não vai acontecer. Então, é muito interessante, até mesmo nesse caso, né, que eu comentei de 2012, pra gente entender que às vezes podem ter casos onde pessoas ficaram super desesperadas. E claro que muita gente levou na brincadeira, né? Não levou muito a sério, mas eu acredito que tenha pessoas que realmente levaram isso a sério e alimentaram essa ilusão e começaram a se proteger, né? A se precaver de uma coisa que nem aconteceu. Então, olha o tanto que a pessoa sofreu com antecedência e antecedência com uma situação que nem aconteceu. E aqui a gente está pegando uma situação que foi mais, assim, maior, né? Em maior escala, mas a gente faz isso o tempo todo na nossa vida. A gente o tempo todo alimenta sofrimentos futuros, problemas que podem acontecer, potenciais problemas, potenciais catástrofes, mas essas coisas, a maioria dessas coisas nem chegam a acontecer, mas a gente fica sofrendo o tempo todo. E aí quando essas coisas não acontecem, a gente não fica aliviado, ao contrário, a gente já começa a pensar nas próximas que poderiam vir. Ah, se não aconteceu dessa forma, se não deu esse problema, tudo bem, mas pode dar algum outro problema, né? Se o término desse relacionamento não acontecer agora, isso não isenta que não possa acontecer no futuro. Então percebe? Ah, se eu não terminei com a pessoa nessa conversa, não impede de que eu não termine, que a gente termine esse relacionamento numa próxima. Ou que amanhã ela chegue pra mim dizendo que não quer mais estar nesse vínculo. Então não tem como a gente ficar se... não tem, né, nem sentido a gente ficar antecedendo um sofrimento o tempo todo. Acaba sendo uma coisa meio de martírio, de você ficar se punindo e se chicoteando e sofrendo desnecessariamente, né? Então muitas das nossas criações mentais, quando a gente começa nesse processo de perceber, de se auto-observar, a gente percebe que a maioria é catástrofe, é pessimista e que a gente fica o tempo todo sofrendo pequenas dores por processos que na verdade nem vão acontecer. Então você se prepara para uma coisa gigantesca, mas quando aquilo acontece, não é do jeito que você imaginou, é de uma outra forma. Você fala, opa, nossa, eu estava esperando que acontecesse isso, mas aconteceu o contrário, né? E aí eu percebo que eu estava sofrendo com antecedência por um possível problema que nem mesmo ia acontecer, que nem mesmo podia acontecer, que não ia acontecer, porque se não aconteceu, porque não ia acontecer, mas eu fiquei alimentando, eu fiquei criando essa hipótese. E aí eu começo a sofrer de uma situação que nem vai acontecer, de uma situação paralela, que nem está aqui na realidade, mas que está só na minha criação mental, no meu mundo de pensamentos. Eu sofro sobre uma coisa que não existe. E se eu entro nesse processo, eu realmente acredito que aquilo vai acontecer. Eu realmente me iludo. Eu realmente vivo como se aquilo estivesse acontecendo. Tamanha força e a crença que eu tenho nas minhas criações mentais, na minha ilusão. Né? Tem gente que se ilude de que o outro é de uma forma. Ah não, a pessoa no fundo ela é uma boa pessoa, a pessoa no fundo ela é gentil, no fundo ela é assim. Né? Pegando aqui uma coisa que Arli Cravo, por exemplo, fala, que ninguém se relaciona com o fundo de ninguém. Então, se a pessoa no fundo, ela é uma boa pessoa, ela tem um bom coração, tudo bem, mas eu preciso que essa pessoa, ela expresse esse lado. Não que ele fique lá escondido dentro dela, para eu ter que ir lá ficar minerando, procurando o lado bom da pessoa. Que eu tenho que fazer um esforço o tempo todo para me conseguir ter uma migalha da bondade da pessoa, uma migalha de respeito, uma migalha de um relacionamento saudável.
entende? Então ninguém se relaciona com o fundo de ninguém, a gente se relaciona com o ego. E o ego é aquilo que aquela pessoa consegue expressar naquele momento. A gente vive cada um num processo e num aprendizado, e cada um dá aquilo que tem, dá aquilo que pode dar. Então se eu fico alimentando uma ilusão de que o outro é de uma forma, mas na verdade ele não é, ele não se apresenta assim, e existem casos sim, onde as pessoas alimentam uma ilusão. É uma ilusão. Não tem embasamento. A pessoa se mostra de uma forma. Ela fala que é de uma forma. Ela é em nenhum... Se você fosse fazer assim uma análise, né? Pegasse todas as atitudes da pessoa, o que ela fala sobre ela mesma, mas não só aquilo que ela fala, aquilo que ela faz, todos os comportamentos, e você estudasse isso para tirar uma conclusão, né? Fazer um estudo, você ia pegar, ah não, mas a pessoa ela é assim. Mas existem casos onde, se a gente pudesse fazer essa análise, a gente ia chegar a uma conclusão de que a pessoa, ela, em todos os movimentos, os comportamentos, os dizeres, né, da pessoa, sobre até mesmo ela mesma, ela, a própria pessoa, se reconhece daquela forma. Mas aí quando o outro olha para ela, ele fala, ah, mas ele não é assim. Então ela alimentou uma ilusão na própria cabeça, está pegada à sua própria ilusão, está agarrada à sua própria ilusão. E não é uma questão que o outro está alimentando essa ilusão. Que existem casos onde o outro alimenta uma máscara, uma ilusão, pra gente. Mas existem casos onde não, onde nós nos iludimos, nós fazemos uma criação mental, uma ilusão sobre o que a outra pessoa é. Mas a pessoa, ela fala que ela não é daquele jeito. Ela fala que não é aquilo que ela quer. Ela demonstra de todas as maneiras possíveis que ela não é daquela forma. Mas eu me atenho à minha ilusão. Eu me nego a enxergar a realidade, o fato, aquilo que realmente está acontecendo. E aí, não é nem o movimento da pessoa que alimenta, mas eu alimentando a minha própria ilusão e me negando a enxergar a realidade da pessoa. Então, às vezes a gente conhece alguém e a gente já cria uma expectativa de que a pessoa seja de uma forma, e a gente já cria uma expectativa de que a pessoa enxerga a gente de uma maneira X ou assado, que a pessoa deseja a gente ou não, queira estar com a gente ou não. E a gente cria toda uma ilusão. E a gente se atém, às vezes, a coisas mínimas, situações mínimas. Uma palavra que a pessoa falou errado, uma pequena frase. A pessoa, o tempo todo, ela está falando o contrário. De repente, a gente pega uma coisa, um caso isolado, uma frase isolada que ela falou, e a gente se atém àquilo para alimentar a nossa própria ilusão. Até que a gente não percebe a realidade dos fatos. A gente continua querendo alimentar uma ilusão que não existe. A gente faz isso muitas vezes na nossa vida. Porque a gente se nega a enxergar a realidade. Porque enxergar a realidade é ter a maturidade de entender que a vida não vai ser do jeito que me agrada. Ela não vai, ela não vai fazer tudo o que eu quero, não vai ser da forma como eu quero. Ela vai ser diferente, ela vai ser aquilo que ela precisar ser. A minha vida, o mundo, ele vai se apresentar da maneira que ele tiver que se apresentar. O outro, ele vai ser da maneira que ele for, não da maneira como eu espero que ele seja. Eu me ater a uma ilusão de que em algum momento o outro vai se mostrar do jeito que eu quero, em algum momento o outro vai mudar e vai ser aquilo que eu quero, é eu alimentar um sofrimento. É alimentar uma ilusão que vai me causar sofrimento porque ela não é real. Eu vou estar sempre... A vida vai estar sempre chocando, vai estar sempre indo contra essa minha ilusão, porque essa minha ilusão é uma mentira. Então, o tempo todo a vida vai tentar quebrar essa minha ilusão. Quanto mais eu me agarro a essa ilusão e nego a enxergar a realidade, mais em dor eu fico. Até o momento onde eu alimento tanto uma ilusão e eu saio da realidade, que quando a vida vai tentando quebrar essa ilusão. A vida vai tentando quebrar essa ilusão. Ela tenta quebrar a ilusão, ela tenta mostrar pra gente a realidade, a gente não vê. Vai tentar uma segunda, vai tentar uma terceira. A vida tá nos colocando na parede para que as ilusões se quebrem, para que a gente enxergue a realidade. Mas a gente se nega. Então o que vai acontecer? Vai chegar um momento onde a realidade vai se sobrepor às ilusões. Então vai quebrar, a minha ilusão vai quebrar, ela vai se despedaçar.
Só que como esse processo vai ser feito depende de mim. Então, eu posso tentar perceber a realidade desde agora e essa ilusão ir se dissipando, né, aos poucos, e ela ir, né, se desmanchando, e num processo de menos dor eu conseguir olhar para a realidade, aceitar a realidade e entender que aquilo que eu criei foi uma ilusão, ou eu vou me agarrar à ilusão, me negar a desmanchá-la, me negar a descartá-la, a enxergar a realidade, e aí a vida vai ter que me dar um impacto tão grande, um choque tão grande, vai ter que acontecer alguma coisa tão grande que eu não vou ter escolha, que eu não vou conseguir mais proteger a minha ilusão. Ela vai quebrar, ela vai despedaçar. E aí, tudo aquilo que eu alimentei, tudo aquilo que eu botei energia, botei tempo e alimentei na minha cabeça, vai ser tudo mentira. Naquele momento vai vir uma dor muito grande, porque foi através de um choque. Eu não quis aceitar, não foi um movimento meu. Não fui eu que procurei olhar a verdade e aí as ilusões caíram. Mas foi um processo de obrigação. A vida me obrigou a olhar para a realidade. E a vida, ela obriga a gente a olhar para a realidade. A gente não tem muita escolha sobre isso. Então a vida me obriga a olhar a realidade. Em algum momento, por mais tardar que seja, em algum momento a vida vai me obrigar a olhar para mim. Vai me obrigar a olhar para dentro, vai me obrigar a olhar para a realidade. E aí, se eu estou tentando proteger a minha ilusão, para mim viver no meu mundo de conto de fadas, onde as coisas são do jeito que eu quero, a vida vai vir e vai me dar um sacode. O tamanho disso é o tamanho que eu preciso para acordar, porque a vida já vem tentando há tempos quebrar a sua ilusão, já vem tentando há tempos te fazer enxergar a realidade. A gente em todos esses processos, tá, gente? Todo mundo passa por isso, assim, seja ilusões pequenas ou grandes, sobre pessoas, sobre situações, a gente se ilude o tempo todo, porque a gente gosta de viver mais no mundo da ilusão, da fantasia, do que a realidade, porque a gente tende a ver a realidade de uma forma muito feia. A gente não aceita que a realidade ela vai ser de uma forma que muitas vezes não agrada a gente, e que aquele é o certo, e não no que está na nossa cabeça. Então a gente foge em muitos momentos da realidade. A gente cria muitas ilusões, a gente foge, cria desculpas e justificativas, até o momento onde a vida nos dá um sacode e fala assim, não, agora não tem mais jeito, agora você está encurralado. Tentei por aqui, tentei por aqui, até o momento onde você ficou encurralado. Agora que você está encurralado, agora que eu vou quebrar sua ilusão. E vem e acontece uma situação que muitas vezes não precisava acontecer, que só precisa porque você não abriu os olhos antes, né, por vontade própria. Então a vida vem, quebra, cria uma situação onde aquilo é quebrado para você poder enxergar onde você está. Então é a ilusão da pessoa que está numa situação horrível, tá triste, tá infeliz, mas ela continua alimentando para a própria cabeça que ela é feliz, que ela é linda, que ela é rica, que ela é maravilhosa, que todo mundo ama ela. Ela criou uma ilusão, não é verdade. Ela tá triste, mas o nível de apego à própria ilusão é tão grande que ela nega até mesmo estar mal, estar triste, estar infeliz. Porque o primeiro passo para que a gente consiga modificar as coisas é a gente perceber a realidade. Então, se eu estou passando por algum processo, se por exemplo eu estou num relacionamento que eu não consigo admitir que ele está ruim, que ele tem alguns problemas, eu não vou conseguir resolver. E eu vou estar empurrando com a barriga uma bomba que vai estourar lá na frente. E que na hora que estourar, por eu ter empurrado com a barriga, por eu ter negado enxergar, vai estourar para todo lado. Né? Vai ser uma bomba gigante, então vai desestruturar toda a minha vida. E vai me causar muita dor porque eu fiquei apegado à ilusão. Mas se eu percebo, até me desagrada, até não é muito confortável, mas eu prefiro olhar para aquilo que não está saudável, aquilo que não está equilibrado, aquilo que às vezes a gente precisa conversar sobre, aquilo que às vezes a gente precisa, sabe, mexer na ferida, mexer na cicatriz, num processo de cura. A gente fica negando conversar sobre alguns assuntos porque vai causar problema.
Às vezes o que precisa é algumas peças se mexerem, umas dores aparecerem, se reacenderem, para as situações poderem se resolver. Porque enquanto a gente fica, não vou conversar sobre isso, não vou pontuar isso agora, vamos deixar, né, tá tudo tão tranquilo. A gente está se iludindo de que tudo está tranquilo, mas não está tranquilo, entende? E até essa aparente paz que a gente diz, né, que tá tão em paz agora, eu não vou comentar sobre esse assunto. Mas essa aparente paz também é uma mentira, é uma ilusão. Porque no segundo momento, quando uma coisa acontecer ali, né, já vai explodir tudo. Né? Não vai ser uma coisinha pequena, já vai ser uma coisa gigantesca, porque você vem empurrado com a barriga todas essas coisas pequenas. Daqui a um tempo, uma coisinha pequena vai ser a gota d'água para você explodir. Então a gente tem que ter esse tato, né, de às vezes olhar para a nossa vida, olhar para o nosso entorno e ir percebendo, né, será que eu estou enxergando a realidade? Será que eu não estou alimentando nenhuma ilusão sobre o outro? Ou uma ilusão sobre quem eu sou, sobre eu mesmo? Ou uma ilusão de como está a minha vida? Será que eu estou me iludindo que algum problema não existe? Será que eu estou me iludindo também das minhas próprias capacidades? Se eu falo pra mim mesmo que eu sou incapaz, que eu não consigo, mas na verdade é uma ilusão pra mim continuar aqui apego à minha ilusão, apego às minhas justificativas e às minhas desculpas, entende? Será que então a gente precisa, se a gente conseguir ter esse olhar de sempre estar buscando a realidade, de estar entendendo os sinais, os símbolos que a vida põe na nossa frente, e tá sempre perceptivo, aberto para entender. Então acontece uma situação, você se pergunta por que aquela situação aconteceu, você procura dentro de você o que causou aquela situação. Você não fica brigando contra a vida, porque a vida ela é sua amiga, entende? Ela não tá quebrando as suas ilusões para te ferir. Ela tá quebrando as suas ilusões porque você tá se ferindo. Você está se adoentando, acreditando nas ilusões. Ela está fazendo um movimento contrário. Ela está quebrando as suas ilusões uma a uma para que você consiga viver bem. Para que você não fique se machucando, se martirizando. Só que às vezes a gente escolhe se martirizar, se machucar em muitos momentos. Para se apegar às ilusões. Porque a gente não entende, porque é o nosso processo, é um processo de aprendizado. Às vezes a gente se machuca. E a gente nem sabe que a gente está se machucando, a gente só percebe depois. Então a vida ela não é a nossa inimiga. E aí a gente vai percebendo que quais símbolos, quais informações a vida está me trazendo. De situações que acontecem, de palavras que as pessoas dizem, de conversas que eu tenho. Vai entendendo a vida, percebe? Vai entendendo como se a vida fosse um mapa, né? Como se ela estivesse o tempo todo te sinalizando alguma coisa. E você vai percebendo, vai estando mais perceptivo, estando mais presente, estando mais aberto, você consegue perceber os recados. E aí quando a vida falar pra você assim, olha pra isso aqui, porque você tá se iludindo, porque você tá tendo uma criação mental, tá fazendo uma criação mental sobre algo que não existe, em vez de você ficar agarrado àquilo e você precisar de um choque, de uma catástrofe para aquela ilusão se quebrar, você vai conseguir perceber antes. E você vai se desapegar da ilusão, vai enxergar a realidade e muito provavelmente no futuro você vai ver que a realidade te faz mais feliz do que aquela ilusão toda bonitinha, quadradinha que você criou, mas que na verdade é só uma ilusão. E que na verdade é só uma criação mental, porque não tem a ver com a realidade. E que você estava fugindo de si mesmo e fugindo da vida acreditando nessa ilusão. Então assim, essa é a situação, essa é a ilusão que todos nós criamos, e todos nós criamos ilusões em algum momento e precisamos olhar para a realidade e sempre fazendo esse ajuste, olhando para a realidade, percebendo os sinais e nos desapegando daquilo que nos machuca. Assim, eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco das ilusões e criações mentais que a gente faz e que possa ter aberto pelo menos uma reflexão da gente conseguir olhar para a nossa vida nesse momento e falar o que a vida está me trazendo, qual que é o recado, o que eu preciso aprender. Não levando a vida como uma inimiga, mas como uma amiga que me conduz à verdade para que eu pare de me machucar.